Confras em ação. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando mais um papo aqui dos nossos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Hoje o tema é violência nos estádios de futebol, tema interminável. Por isso que convidamos o ex-promotor Fernando Capês para participar desse bate-papo com a gente. Por aqui também o Roger, o Soveral, já chegou o Beto, o Chico Lang e Osmar Garrafa, hoje de licença médica, entregues ao departamento médico. Eles não estavam brigando, não. São coisinhas que acontecem na vida de todos nós, tá bom? Mas estão bem, graças a Deus, e se recuperando. Fernando Capês, muito boa noite. Você que foi promotor lá nos anos 90 e que combateu duramente as torcidas organizadas, o problema parece que não acaba. Um abraço para você. Boa noite, bom dia, boa tarde, Silvestre. Um abraço para você, um abraço ao Soveral, ao Roger. Na verdade, eu ainda estou no Ministério Público, eu não sou mais promotor, mas hoje eu sou procurador de justiça, né, que oficia perante os tribunais. E estou licenciado. E naquela época, já faz 28 anos. É demais, não? 28 anos, quase 30 anos desse momento triste no futebol, que foi a explosão final de um processo que já vinha se avolumando desde o início dos anos 90. Morte de torcedores, assassinato de presidentes e torcidas. E o Ministério Público tomou providências, você lembra, naquela época, não só processando as torcidas, confiscando o patrimônio, como também proibindo-as de ingressar nos estádios por 8 anos, até o momento em que a Polícia Militar, através do 2º Batalhão de Choque, pediu ao Ministério Público que as torcidas pudessem voltar cadastradas em um determinado ponto. Mas a ação foi importante. Para você ter uma ideia, o ex-presidente de uma grande torcida organizada, eu estava no shopping com a minha filha, que tinha na época 5 anos, a filhinha dele devia ter mais ou menos a mesma idade. Eu estava aguardando para entrar no cinema e ele se dirigiu até mim, veio na minha direção, se deslocou aí uns 30 metros na minha direção. Minha filha até se assustou. Pai, quem é ele? Eu olhei, eu sei quem é. Aí ele falou, filhinha, esse é o homem que prendeu o papai. E se não fosse ele, eu não estaria vivo. Então, esse era um momento dramático pelo que o futebol passou. Depois, nós tivemos os estádios com os lugares totalmente numerados e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei obrigando as torcidas organizadas a ficar em determinado ponto, atrás do gol ou ali no cantinho, na diagonal, e não mais ocupando os pontos centrais. Essa reorganização do futebol diminuiu muito os conflitos dentro do estádio. Mas nós tínhamos um outro problema. No deslocamento para o estádio, os pontos mais variados, a torcida do Corinthians, por exemplo, se desloca da Zona Leste, em regra, em geral, claro, tem torcedor em tudo quanto é lugar. A do São Paulo vem mais da Zona Sul. E quando as torcidas rivais se encontravam, pontos de metrô, praça, ônibus, era, infelizmente, brigas e as tragédias que aconteciam. E a polícia não tem condição de policiar a cidade inteira em dia de jogo. Então, por essa razão, foi adotada uma medida que a gente sabe que ela é antipática, é uma medida que tira a beleza do futebol. Eu compareci, o Soveral, vocês todos, eu já fui em estádio de futebol, no Morumbi, quando só tinha o Morumbi no estado de São Paulo, e Pacaembu, mas o Morumbi era o grande estádio, único. As torcidas dividiam 115 mil torcedores, 120 mil torcedores, uma das coisas mais bonitas que existiram. Até hoje, o Soveral há de concordar comigo, eu acho que não tem momento mais bonito em termos de espetáculo de torcida do que a entrada do Corinthians no Corinthians em Ponte Preta, no dia 9 de outubro de 1977, que o Corinthians perdeu, inclusive. Claro, todo mundo gosta disso, eu gosto de futebol, eu curto futebol, eu vibro com a beleza e o espetáculo das torcidas, mas não tem jeito. Quando você põe torcida única, o espetáculo perde, mas, em compensação, você não tem duas grandes massas de torcedores se deslocando pela cidade para chegar no estádio. E mais, você tem todos os pontos do estádio ocupados. Não fica aquele clarão
que a Polícia Militar é obrigada a fazer para separar marmanjo de brigar dentro do estádio. Então, e outra coisa, as famílias começaram a comparecer, porque tem segurança. Você pode ver a média, quando você punha 37 mil torcedores no Pacaembu, por exemplo, era um negócio de louco. Hoje, todo jogo do Corinthians, Palmeiras, São Paulo tem tido essa média de torcidas. O Santos um pouco menos, por causa do tamanho da Vila Belmiro, mas tem dado essa média. Então, também existe esse ponto que, a meu ver, foi vantajoso. Não dá para ter tudo. Né? Infelizmente, se as torcidas merecessem, até poderia. Mas, infelizmente, é uma minoria que uma hora de uma briga mata uma menina que nem essa, torcedora do Palmeiras. Ô, Capês, eu vou passar a bola para os meus colegas aqui. O Roberto Luiz está entrando na live, se posicionando, de joelho novo. E eu aqui nessa luz que vai e volta. Eu peço desculpas, que tecnicamente eu estou cometendo algum erro aqui, mas eu ainda vou melhorar esse meu estúdio improvisado. Ô, Capês, vocês naquela época, lá acho que em 95, vocês chegaram a fechar torcidas organizadas. Na teoria, porque na prática elas foram banidas, as camisas foram banidas, porque o cidadão, entre aspas, né, os torcedores uniformizados ou organizados continuavam indo para o estádio. Verdade. Não é verdade? E parece que a situação voltou agora, porque tinham liberado as bandeiras de mastro, agora castiguinho. Não pode mais a bandeira, mas os caras, eles entram, quer dizer, punem a faixa, a bandeira, o fogo de artifício, mas não pune, quer dizer, pune, mas pune pouco, e a justiça libera, a polícia prende. Parece que é um mato sem cachorro, um beco sem saída. Olha, ô Silvestre, a questão é a seguinte, o fechamento das torcidas foi uma medida de impacto. Foi confiscado o dinheiro das torcidas. Foi confiscada a sede da torcida. Foi fechada a torcida formalmente. Mas houve um prejuízo enorme. Naquela época, a violência funcionava como um marketing para atrair o jovem. Eles cadastravam torcedores com antecedentes criminais porque eles não tinham medo de enfrentar a polícia. Então, a violência era um marketing que dava lucro. Com a ação provocando prejuízo e sem elas podendo fazer aquele exibicionismo das faixas, do rojão, que elas querem aparecer mais que espetáculo. Isso causou um impacto enorme nas finanças das torcidas, fazendo com que elas começassem a adotar uma série de compromissos, como denunciar os torcedores que brigam, se comprometer a expulsá-los da torcida. E então isso fez com que as torcidas passassem a adotar uma postura de maior contenção em relação a isso. E aí veio, claro, os estádios com lugares numerados, as torcidas deslocadas com determinado ponto do estádio. Inclusive, foi uma lei que, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, que nós aprovamos. Agora, nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais violenta. O jovem está violento. O jovem, a vida está valendo muito pouco hoje. Nós temos aí, infelizmente, pela exclusão social, situação de vulnerabilidade, para um sujeito enfiar uma faca no outro, dar um tiro, arrebentar a cabeça com uma barra de ferro, mirar um rojão, estourar em cima da pessoa, jogar uma garrafa de vidro em cima. Então, você pode acompanhar, pelo próprio noticiário, todos os dias, a vida perdeu valor. O sujeito começou a incomodar, eu quero me livrar do marido ou quero me livrar da esposa para ficar com o amante ou para pegar o dinheiro que ganhou na loteria. Mata. Meu pai está me aborrecendo, minha mãe, vou lá e mato. Então, infelizmente, nós estamos num momento de banalização da vida, banalização da violência. E nós temos que tomar medidas. Eu já ouvi gente dizer, da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, pessoas da área. A polícia tem competência, sim. A polícia de São Paulo é a melhor polícia do país. Ela tem competência, sim. Eu sou o primeiro a dizer que ela tem competência. O que ela não tem é a possibilidade real de garantir 100% a vida e a segurança das pessoas que vão aos estados. Enquanto ela não puder garantir 100%, eu acho mais honesto admitir a impossibilidade, mas
garantir a vida dos torcedores. E acho que a torcida única tem que valer em São Paulo para jogos contra torcidas do Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Parece que é o próximo passo aí dessa atual força-tarefa. Soveral, a bola é tua. O Beto está em movimento, já já ele participa. E eu queria que você fizesse a pergunta pro Fernando Capês, por favor. Boa noite, Fernando. É um prazer revê-lo aí. Você, um amigo nosso, que foi amigo do meu pai também lá no Corinthians, uma pessoa que eu sempre tive muita estima. As suas palavras que eu me lembro sobre meu pai sempre foram muito respeitosas, que eu não esqueço. Um dia que você chamou meu pai de mestre, não esqueço mais disso. Foi muito emocionante para mim, em primeiro lugar. Então, eu não quero deixar de expor aqui essa minha alegria em reencontrá-lo. E acho que você falou tudo que eu mais ou menos falei num artigo que eu passei para a turma, uma espécie de manifesto contra a violência no futebol, porque não há a menor dúvida que o Brasil é um país violento e que a violência no Brasil é algo banal. A vida não vale nada. Aliás, isso é uma coisa histórica do Brasil, né? O Brasil, historicamente, como um dos últimos países do mundo que aboliu a escravidão, um país com desigualdades sociais muito grandes, um país com uma mídia complicada, um país com uma televisão que não educa mais, né? Pelo contrário, você vê essas novelas, os filmes são violentos. Ninguém está fazendo nada para mudar esse caldo. Agora, tem outro lado que eu queria ponderar, que é a questão, por exemplo, dos hooligans da Inglaterra, que estavam realmente apavorando, afastando o torcedor, e não me parece a Inglaterra ser um país de gente estúpida, de gente pouco instruída, de gente desescolarizada, muito pelo contrário. Se tem um povo que eu acho cosmopolita e tolerante, é o inglês. Tanto que eles receberam uma leva muito grande de imigrantes, sobretudo até muçulmanos, e trataram isso com uma tolerância interessantíssima, porque a cidadania nesses países é muito grande. Então, na minha percepção, eu queria entender o que nós podemos fazer enquanto sociedade para ir além daquela coisa do Foucault, do vigiar e punir, além da simples punição, porque nós temos o núcleo de estudo da violência da USP, que está sempre problematizando, e me parece que a saída é um pouco por aí, porque o problema é muito complexo, envolve a sociedade brasileira como um todo. Por outro lado, nos Estados Unidos, eu estive lá recentemente em Nova York, o Harlem, que era um lugar inentrável, vamos chamar assim, você não conseguia entrar naquele gueto, foi lá o Giuliani e acabou com aquele... E a gente vê, por exemplo, em São Paulo, a Cracolândia, há anos, e ninguém dá jeito. Quando, na verdade, aquilo lá, na minha percepção, precisa de uma ação, sim, real, concreta, de colocar o pessoal em internação compulsória. Você vai perguntar para um zumbi daquele se ele quer ser internado, não sabe nem o nome dele, quanto mais se ele quer ser internado. Então, há que se encontrar um balanço entre essa problematização de compreensão de sociedade e a ação efetiva, porque a nossa polícia ela é uma polícia competente, mas ela é uma polícia militar. É uma polícia que, por ser militar, ela tem uma instrução vinda de Força Armada, de Forças Armadas. Se você pegar a polícia em certos países que não é militar, ela tem um tipo de ação muito mais cidadã do que essa coisa de vir a cavalo e descer a borracha. Então, eu gostaria de saber se você me permita, Fernando, como amigo, está envolvido em algum tipo de trabalho que realmente transforme esse problema em uma discussão mais complexa, mais problematizada, para a gente encontrar soluções à altura e não superficiais, como as que a gente tem visto até então. Essa é a minha pergunta. Então, muito bem, Soberal, em primeiro lugar, lembro com muito carinho do seu pai, realmente, e fico feliz aí do filho dele estar aí brilhando, estudioso, trazendo as suas colaborações. Prazer. Olha, são o seguinte, você está acompanhando agora na França esses movimentos, esses distúrbios violentos, em que uma grande parte da população está reagindo com ódio. Eles querem destruir os valores da cultura francesa, eles estão investindo contra o Estado como um todo. Qual a razão? Qual é o fenômeno? Ou seja, só muda o endereço, só muda o local. Exclusão. As pessoas se sentem excluídas da sociedade. Falta de cultura
falta de educação, falta de oportunidade, vulnerabilidade social. Claro que o jovem que está na periferia, nós vemos uma sociedade de consumo. Ele está olhando a televisão, tem acesso aos meios de comunicação como qualquer outro. E ele diz, por que eu não posso ter um tênis da melhor marca que eu vejo toda hora? Eu sei quais são as marcas boas. Por que eu não posso ter o melhor relógio, uma motocicleta? E na impossibilidade dele ter acesso ou dele ter uma estrutura que mostre para ele que ele tem condição de estudar, que depois ele vai ter emprego, ele vai chegar até lá, ele parte para o crime, para o tráfico e para a violência. E da mesma maneira, o jovem que tem uma certa estrutura, está na sua casa, mas ele está desanimado, ele não quer estudar, ele não encontra apoio, ele não tem ali diálogo com os pais, ou o diálogo da rua é mais forte que o diálogo dos pais, ele vai usar a violência ou a destruição através de pichações, depredação, vandalismo ou violência dentro do estádio de futebol. Então, as causas, elas são causas de natureza social e também econômica. A injustiça social provoca essa revolta e essa exclusão. Então, o que nós precisamos, claro, é de um Estado que tenha capacidade maior de se organizar sem corrupção, ou pelo menos em níveis toleráveis, com uma reforma administrativa que permita que o Estado não consuma todos os seus recursos com emendas parlamentares, com cargos em comissão, com salários distorcidos, que seja aplicado, tenha capacidade de investimento. Tudo isso leva tempo, né? Nós somos um país jovem ainda, temos 203 milhões de habitantes. Então, hoje, o que nós temos que fazer é reduzir o problema para ter um efeito imediato, é reduzir de maneira simplista o problema e atacar o sintoma da melhor maneira possível, porque a causa ela é difícil de ser atacada. Então, nós temos que circunscrever o problema do controle da violência ao controle da violência no estádio, no dia do jogo. Porque nós só conseguiremos isso com o tempo. Se você vai hoje, você tem, por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro, ali na praia, ali está bem policiado, você está bem, você consegue circular de uma maneira que você não se sente agredido ou ameaçado. Mas tem um lá que chama, acho que Bar da Laje, que você vai de Uber, sobe de motocicleta, ali você passa pelas pessoas com fuzil e metralhadora atirando para cima. É um estado paralelo, dominado pelo tráfico. Então, é um problema muito, muito complicado se você quiser ter a pretensão de resolvê-lo na sua causa, na sua origem. Claro. E essa é a razão que nos leva a circunscrever, especificamente com um horizonte mais restrito, o controle da violência dentro dos estados. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Mas 30 anos depois é de novo medida paliativa, tira a bandeira, agora é torcida única. E se por um lado isso realmente... Eu sou contra, mas eu estou me convencendo que antes a vida há qualquer espetáculo dentro de um estádio de futebol. Infelizmente, os caras não conseguem conviver, tem que botar em jaula para ver o jogo. Torcida visitante antes ia para o estádio em jaula, ficava numa jaula, né? Mas então, se o buraco é bem mais embaixo, e é mesmo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter essas medidas, digamos assim, paliativas para estancar o sangramento 30 anos depois, 40 anos depois, 20 anos depois, como que a gente vai tirar essas diferenças, o contraditório? Porque cada vez mais estamos segregando, né? Então esses caras não conseguem conviver. Aqui vai ter só essa banda, ali só essa tropa. E ninguém consegue mais conviver
a gente está destreinando uma sociedade doente mais ainda. É um dilema, hein, Capês? Silvestre, você pode fazer a convivência, pode colocar duas torcidas, pode não segregar, e nós teremos uma polícia que conseguirá, em 90% das ocasiões, prevenir a violência, mas você vai ter que aceitar que há um risco maior e de uma hora para outra um pai e uma mãe vai chorar a perda de um filho. E a torcida do Flamengo, com relação ao Palmeiras, hoje tem uma rivalidade maior do que Santos e Palmeiras, por exemplo. Eu não vou chegar ao ponto de Corinthians e Palmeiras, mas é uma rivalidade maior do que Santos e Palmeiras. A torcida do Flamengo, ela era muito ligada do Corinthians, hoje ela está ligada do São Paulo. O Vasco da Gama, a torcida do Vasco é ligada à torcida do Palmeiras. E teve um jogo aqui que o torcedor do Vasco veio e pegou uma arma na sede da torcida do Palmeiras para ir a um jogo. Então, a coisa está muito conectada. A torcida do Cruzeiro quer imitar aqui, faz máfia azul. Máfia azul. Então, o que acontece? Se encontram, brigas. Então, eu estava até conversando com o deputado Sanderson, que é um deputado federal do Rio Grande do Sul. Lá não tem isso, Grêmio é outra realidade. São duas torcidas, é uma cidade bem menor, não tem uma periferia tão violenta, não tem torcidas organizadas tão bem sedimentadas a ponto de estruturar atos de violência. É mais difícil, é mais fácil lá, aqui é mais difícil. Então, nós temos que buscar estas soluções. Não pense que eu acho bonito. O ideal seria o quê? Você ter um estádio com duas torcidas, com uma divisão mínima, como eu já fui. Eu fui em 1987, no Morumbi, final do Campeonato Paulista, São Paulo versus Corinthians. Estávamos lá, então. Tinha 23 anos. Estávamos lá, então. O São Paulo ganhou, foi 2-1. Se não me engano, o Edivaldo e o Lê fizeram os gols. Exato. E João Paulo fez um golaço. Diminuindo. Tal, e o Lê empatando. e o saudoso Edivaldo fizeram os 2 gols do São Paulo. Eu lembro, porque eu estava do lado do cordão na arquibancada. E tinha um espaço de, no máximo, 2 metros entre o outro cordão e a outra torcida. E não saiu briga. Infelizmente, a situação foi degradando com o tempo e talvez com uma certa impunidade. Agora, Silvestre, não basta tomar só essa medida paliativa, nós não falamos do principal. Precisa investigar, monitorar as redes sociais dessas torcidas, precisa prender o torcedor que briga, identificar pelo vídeo e prender. Vamos pegar essa última tragédia. Tem que identificar o torcedor que jogou a garrafa, processá-lo por homicídio duplamente qualificado, mantê-lo preso durante o processo, uma pessoa perigosa, quem joga uma garrafa de vidro no meio de uma multidão, e pegar os torcedores do Flamengo e do Palmeiras que estavam na confusão, processar todos pelo crime de rixa qualificada e impor uma pena. A rixa não leva à prisão, mas impor uma pena em que, na hora do jogo, eles são obrigados a se recolher junto ao batalhão da Polícia Militar durante 5 anos. Enquanto o seu time estiver jogando, ele não pode sair de lá. Não vai ver seu time jogar. Então, não adianta fazer controle de câmera. Não, ele tem que ir até o batalhão, senão revoga a medida e ele é preso. Então, isso que está faltando. A gente põe torcida única, fecha a torcida, numera estádio. A polícia vai e separa a briga, mas onde está a detenção do torcedor para levá-lo para a lavratura do auto de prisão em flagrante? É isso que está faltando. Aquele torcedor que deu Adalberto dos Santos, que bateu com o pau da bandeira, era pau mesmo, um pedaço de pau naquela época. Era um pedaço de pau grande, que pegou e bateu na região occipital do Márcio Gasperini, matando. Ele foi processado, pegou 12 anos, cumpriu a pena, ou parte dela, e disse: nunca mais eu quero saber de estádio de futebol. Então tem que ter essa resposta, essa punição. E, eventualmente, através do rastreamento, processar os torcedores por organização criminosa. Está aí a lei de organização criminosa. Se fizer isso, claro que você começa a intimidar mais. Está faltando esse elo
no conjunto de regras de proteção. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Me parece Fernando, que falta vontade política. Falta vontade política, porque acho que já tem, inclusive, essa legislação. O Beto quer falar. O Beto está na penumbra do carro dele. Fica à vontade, Beto. Segura só um minutinho, Soveral. Soveral não, Roger. Não, vai lá então. Fala o Roger. Depois eu falo. Na boa, pode ir. Roger, vai lá. Tem um sinal bom aí. Você está em movimento, vai. Vai fundo, Betão. Tá. Então, boa noite, Ale. Boa noite, Roger. Edu, boa noite. Fernando, boa noite. Grande prazer estar com vocês. Confras, boa noite. Fernando, você fez uma série de comentários aí hiper importantes, e eu também tenho muitas dúvidas, e as coisas que você está falando um pouco elucida e outras tantas aumentam um pouco mais ainda a dúvida. Dentro dessa quantidade de dúvidas que eu tenho, Fernando, o que é necessário fazer para identificar a pessoa que jogou a garrafa e causou a morte da torcedora do Palmeiras, identificar essa pessoa e prender essa pessoa e cumprir a lei, né? Fazer acontecer o que a legislação manda. O que precisa para que isso aconteça, Fernando? Por favor. Olha, em primeiro lugar, a imagem que tem. A partir da imagem, a polícia consegue identificar. Ela, com o rosto da pessoa, ela vai realizar diligências junto à torcida, junto à polícia do Rio de Janeiro, trabalhar em conjunto para a identificação do torcedor. É perfeitamente possível esta identificação. E a polícia agora está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é um departamento altamente especializado. Eu trabalhei alguns anos no Tribunal do Júri, no começo da minha carreira, e nós tínhamos um contato direto, é muito profissional, é um dos departamentos de elite da polícia, um dos melhores do mundo, inclusive. Então, lá, com certeza, logo, logo já será identificado e será o mandado de prisão desse torcedor. Mas é necessário que o DHPP identifique também os outros torcedores que estavam participando da rixa, que a rixa é aquela briga generalizada. Todo mundo bate em todo mundo. Rixa qualificada pelo resultado morte. E eles têm que responder por esse crime também. É isso que precisa ser feito. A identificação não é difícil. Hoje nós temos câmeras de imagem em tudo quanto é lugar. E é claro que agora, pelo menos no estado do Palmeiras, a doutora Leila Pereira estava me dizendo, terão agora câmeras de identificação também. Identificação visual do torcedor. Acho que deu uma queda de sinal do Fernando Capês. Eu desliguei. Alguém me ligou, eu desliguei. Tudo bem. Estamos Legal. todos vivendo esse mundo multimídia. Vai lá, Beto. Fernando, então, dá para identificar essa pessoa? Eu mesmo já vi. A imagem não estava com grande definição, mas eu vi a imagem da pessoa que possivelmente atacou a garrafa, que jogou a garrafa e tudo. Quanto tempo você imagina que é necessário, à medida que os profissionais que estão tratando do caso são super qualificados, como você bem disse, dos melhores do mundo, quanto tempo você imagina que é necessário para, a partir dessas imagens que a gente tem, até conseguir colocar, saber aonde está a pessoa que atirou e levar lá para uma situação de confronto com a lei? Quanto tempo você imagina que é possível fazer isso? Olha, Roberto, nós temos que considerar que é um departamento especializado. Ele só faz isso. Ele não vai ter, como um distrito normal, a dispersão do seu tempo com vários outros inquéritos, com o dia a dia. Ele é especializado nisso. E é um caso de repercussão que demanda uma resposta imediata.
Eu acredito que não pode levar mais do que 30 dias no departamento especializado para identificar quem é esse torcedor com a imagem revelando quem é o torcedor. Se não identificar em 30 dias, não vai identificar mais. Então, eu não acredito que vai levar mais tempo do que isso. O que já identificaram é que, na verdade, não era aquele primeiro torcedor que foi preso, certo? Isso aí já tá certo que não é aquele garoto, que eu esqueci o nome, perdão, deveria saber, mas esqueci. Roger, os últimos serão os primeiros, com você. Boa noite, Fernando, boa noite, Confras. Eu quero fazer uma explanação para você, Fernando. Eu nasci em Santos em 1962, sou torcedor do Santos, meu avô me levou no estádio, eu tinha meses de idade, e depois eu frequentei a Vila Belmiro num tempo em que as torcidas estavam nascendo no futebol, em termos de participação nos estádios. Então eu via a torcida jovem, que ainda quando ela era de Santos, depois se fundou a Sangue Santista, e eu não fazia parte como membro efetivo, mas eu ia no local onde estavam essas torcidas e participava do jogo ali torcendo. O intuito no início, tirando, evidentemente, alguns problemas com alguns elementos, era simplesmente fazer uma grande festa quando o time entrava e participar do jogo, torcendo e empurrando o time para frente. Depois entrou vários fatores, entrou política, entrou droga, entrou um monte de coisa dentro das organizadas, que levou a uma série de coisas. Mas eu presenciei, na década de 70, Campeonato Paulista, que eu ia e ficava na torcida ali, o policial entrando dentro da torcida e retirando o elemento que estava passando do limite. Então, o que eu vi nesses anos todos? Uma degradação moral e, principalmente, uma degradação do Estado como poder de ação junto, de exercer a justiça e de agir. Antigamente, no meu tempo de torcedor, que eu ia em estádio, o poder público ele tinha eficiência e tinha força para chegar numa torcida e prender o elemento que estava fazendo o que não devia fazer dentro do campo de jogo. E aí começou-se a fazer o seguinte, eu ainda peguei a época em que ficavam todos juntos, não existia divisão. Depois se dividiu e agora se excluiu. Eu gostaria que você, Fernando, fizesse uma avaliação do seguinte, será que com essa, a meu ver e ao ver da maioria das pessoas, com essa assinatura do Estado, onde ele não tem mais condições de garantir a lei e a ordem, cada vez privando mais o cidadão. Até uma lei, o direito de você assistir o seu clube é um direito, e você é privado disso hoje, porque existe torcida única. Será que não é uma assinatura do Estado demonstrando que ele não tem o poder de fiscalizar e de punir, que está aumentando cada vez mais isso? Será que quando nós voltarmos a ter punições e a intervenção da força pública nesse tipo de evento, como eu vi na Vila Belmiro e me revoltou esse último jogo do Corinthians, e eu sou santista, eu acho que deveria ter sido cercada aquela arquibancada pela Polícia Militar e todos encaminhados à delegacia para fazer um laudo, serem presos em flagrante, porque foi um flagrante delito. E está filmado, e tem as imagens desses torcedores do Santos, e não foi feito absolutamente nada pelo poder público. Então, a minha pergunta é, será que não é a falta de ação do poder público, de prender as pessoas que está gerando essa sensação na sociedade de impunidade? Sem dúvida. Isso contribui, não há a menor dúvida, de que o fato de você não ter prisão dos torcedores que brigam, isso vai criando um efeito cascata, porque eles vão se sentindo cada vez mais estimulados. Com relação ao tumultos dentro de estádio, o manual de controle de distúrbios da Polícia Militar, ele orienta a você evitar o confronto de massa, porque pode ter gente se pisoteando e vindo a morrer. Então, tem que ser uma ação muito bem planejada para que o confronto não possa provocar aí essa morte de inocentes. Vou te dar um exemplo, pancadão, por exemplo, que está proibido em São Paulo. Começou o pancadão, não tem mais o que fazer. Não dá para entrar no meio dele e tirar as pessoas, porque você vai colocar em risco um número indeterminado de pessoas. Então, esse tipo de controle é importante. Agora, além desse controle, tem que ter um órgão policial que localize quem são esses torcedores e prenda esses torcedores. E com relação à torcida única, não é questão que o Estado atesta a sua incompetência. O Estado tem competência, mas até um limite. Ele não tem possibilidade. Se ele quiser chegar próximo da garantia máxima, ele tem que ir tomando algumas medidas, que são tristes.
e realmente há uma ponderação de valores. Você perde uma coisa para tentar aumentar o nível de segurança e proteção na outra ponta. Por enquanto, infelizmente, tem sido adotada essa medida. Você imagina se tivesse, com a violência que está, encontrando Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo e Palmeiras, principalmente, ou mesmo Santos também, se deslocando em torcidas rivais pela Imigrantes, ou mesmo, no caso do Santos, ou aqui dentro de São Paulo. Seria muito pior. Então, essa é uma triste realidade que nós estamos enfrentando. Tem direito a mais uma pergunta, eu vou passar essa pergunta para um de vocês. São 8 horas e 40 minutos. Então, mais uma perguntinha, aí eu vou pedir porque eu preciso liberar. O Capês, ele tem um compromisso agora. Eu vou aparecer agora no Direto ao Ponto, 9h30, ao vivo na Jovem Pan, discutindo a reforma tributária com o professor Marcos Sintra. Vou fazer várias perguntas aí sobre reforma tributária, que eu também não estou entendendo muito até agora. Mas vamos para a última pergunta. Outra bucha brasileira. Eu vou passar para o patrão a bola. Vai, Beto, já que você comanda a bagaça aí, faz a última pergunta aí. Já faço a média com você também. Desculpa aí, Soveral, foi mal. O Beto desligou, então. Beto caiu. Então vai você, Soveral. Vai você, Soveral. O destino quis que fosse você. A última pergunta? Bom, então, como eu tinha falado, do mesmo jeito que a gente tem que mudar a sociedade, a gente tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, o livro do Maurício Murad, que você deve conhecer, Fernando, ele apresenta algumas soluções interessantes do ponto de vista, por exemplo, de dar exemplos, jogador de futebol envolver-se, cartola de presidente do clube estar envolvido, os conselheiros, os chefes de torcida. Por que a gente não começa a programar ações? Porque esse pessoal também do povo, eles não têm referência. O que acontece é que as referências desses caras são as piores possíveis. Então, como a gente sabe que esses caras precisam da atitude de grupo para aparecerem na sociedade, a torcida organizada por si só, ela não é um mal. Ela não é um mal. Ela não é um mal. A torcida organizada não é tudo ladrão, não é tudo bandido. Um ou outro que arrebenta a fama da torcida inteira. Então, eu acho que, no caso, há uma série de ideias a serem... Me parece que falta um pouco de criatividade. E eu gostaria só, para fechar, Fernando, saber se você tem condições. Eu fiz um manifesto, escrevi também, posso passar para você depois, o pessoal aí passa, porque eu acho que está na hora da gente fazer alguma coisa, em vez de continuar nessa espiral, esse efeito vórtex, que não está trazendo um resultado que não é só dizer agora a torcida, daqui a pouco nós vamos tirar o sofá da sala de vez e fazer jogo sem torcida nenhuma, se a gente projetar uma evolução dessa ideologia de ação. Então, o que eu estou te dizendo é assim, eu acho que você tem um papel muito grande, Fernando, para a gente, quem sabe, eu estou à disposição, Silvestre, Roger, Roberto, todo mundo aqui está à disposição, a mídia, para a gente começar a propor algo concreto. Agora o presidente da Gaviões vai assistir o jogo ao lado do presidente da Mancha Verde. Agora a Leila vai assistir o jogo de bracinho dado com o Duílio. O Duílio vai lá no Allianz Parque e vai assistir o jogo com a Leila, e a televisão vai filmar. Porque aí os caras começam a ver como eles são idiotas de ficarem brigando. E vão entender que aquilo é apenas um jogo de futebol. Porque o exemplo tem que vir de cima também. Olha, né? A ideia é boa, ela é válida. Ela, na prática, é de difícil execução, porque os torcedores não têm uma estrutura lógica de raciocínio. Não quer dizer que você fazendo isso não vai ter briga. Vai ter briga do mesmo jeito, porque eles não têm controle sobre a base, sobre todos os torcedores. Inclusive, poderão perder poder dentro da sua torcida se fizerem isso. Mas eu sou contra desestimular boas ideias, novas ideias. Experiência não pode ser a desculpa de não fazer uma coisa nova. Então, eu estou à disposição, sim, podemos conversar e discutir, buscar novas saídas, e eu agradeço a todos vocês por esse convite honroso e que venham outras oportunidades. Muito obrigado. Em breve, Fernando Capês. Muito obrigado. Em breve a gente pode dar uma continuidade. Vai lá para a Jovem Pan, que senão você vai chegar atrasado. Obrigado, sucesso. Tchau, tchau. Boa noite. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Easter Box funciona?
Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do SteriBox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Um abraço. Olha, gente, assunto é bom, dava para continuar tranquilamente abordando isso aqui, e a gente vai fazer em novas oportunidades aqui no Confras em Ação. Eu peço agora a gentileza do Dudu, que comanda a nossa nave diretamente lá do sul de Minas, das montanhas. Ele está num outro tipo de ambiente, um ambiente mais lúdico. Pode ser também. Bucólico, dependendo do que ele bucólico. tomou hoje à noite. Ambiente mais bucólico. Mais bucólico, é isso. E meio à natureza, paz e amor, mais tranquilidade, conectado com a mãe natureza. Ô, Dudu, eu sei que aí também, em alguns momentos, apesar de não ter poluição, tem aquele ar mais seco, né? Inversão térmica e tal, baixa umidade. Então, você conecta o seu SteriBox e tudo melhora na sua condição atmosférica. Por favor, coloque aí o filme do SteriBox, para quem não conhece ainda, e para quem conhece, ficar conhecendo ainda mais. Oi, doutora Juliana. O que garante que o SteriBox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do SteriBox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Voltou. Eu peço mil desculpas, porque eu esqueci de chamar o filminho lá no começo do programa, mas você, Dudu, que é muito malandro, editor, você vai conseguir dar uma encaixada numa respirada minha. Vamos falar de bola rolando dentro das quatro linhas nesse restante aqui de podcast, com o Beto, com o Roger, com o Soveral. Pessoal, falar um pouquinho para começar de Palmeiras. Beto Luiz, declarações polêmicas, mais algumas de Abel Ferreira. O que você achou do português quebrando a lei do silêncio e para muita gente de uma forma arrogante, se achando? Ele estava até num jeito mais largadão, assim, na cadeira, coisa que não é do perfil dele na hora da coletiva. Ele sempre é ereto. Dessa vez ele estava meio numa expressão corporal que denota o quê? Você que analisa muito isso também no ser humano, Beto. Ai, Ale, que pergunta legal essa que você fez, viu? A minha decodificação para isso é a posição de defesa. O Palmeiras vinha vindo muito bem, e aí a gente está acompanhando, caiu o rendimento do time, não só na situação de futebol jogado, como principalmente na situação de pontos conquistados. O Palmeiras está com 7 jogos, uma vitória nos últimos 7 jogos, um resultado completamente diferente do que vinha acontecendo. E eu imagino que o Abel, ele, com esse tipo de atitude despojada, aparentemente despojada, ele está se defendendo. Então, na hora que vão dizer, Abel, você não está tendo o mesmo desempenho, Abel, as suas táticas não estão funcionando, você colocou o Flaco Lopes na Libertadores e conseguiu virar o jogo, você coloca o Flaco Lopes e nada rola no jogo contra o Inter, e agora ele pega e simplesmente liga o meio que, tô nem aí. Claro que não é essa a ideia, não é esse o perfil dele, mas esse despojamento, para mim, indica atitude de defesa. Ele está se de defesa. Para não ser atacado. Para mim, ele estava meio cagando, assim, sabe? Assim, tá bom, vai, perguntei aí, tá? Tô de saco cheio. E eu, sinceramente, eu tô vendo meus colegas aí de imprensa, cada um tem a sua opinião, vocês vão me chamar de abelista, eu sei, eu sou mesmo, só que eu procuro ser justo, é só como eu enxergo, né?
Eu não acho que ele foi arrogante ao dizer que ele está pronto para comandar um grande time europeu. Eu não acho que ele foi. Eu acho que a gente tem muito complexo de vira-lata também. O cara tem outra cultura, aquilo lá tem confiança. Pode estar falando besteira, mas com convicção, né, com personalidade. Tudo bem que eu tendo a defender o Abel Ferreira, mas eu não vi arrogância na postura dele. Muito pelo contrário, as pessoas recortam muito hoje também. Se você observar a entrevista inteira dele, depois do jogo contra o Inter. E aí, Beto? Eu insisto, né, Ale? Eu acho que é um lance de defesa ali. Ele mostra um despojamento para não ser atacado. E eu já tive a oportunidade de comentar aqui Você não algumas consegue outras acender a luz vezes. do carro aí, ó? Você não consegue acender a luz do carro? Você tá no carro? Pô, cara, você vende lâmpadas, velho. Você vende luz, não é possível. Tá na garagem. Você não tem uma lâmpadazinha de bolso aí? Eu tenho, peraí. Peguei. Agora. Garoto. Pô. Senão é o repórter fantasma, é o comentarista fantasma. Boa, Beto, ficou bom. Vai. Então, Diga. eu imagino esse lance daí, ele tá se defendendo. E também, assim, meio que, veja, eu acho que teve xenofobia aqui, eu já falei isso em 2 vezes, e então é assim, quando acontece esse tipo de ataque e ele está tendo um felicidade, né, sucesso nos resultados, torcida gritando o nome dele, eu acho que meio que compensa. Agora, os resultados estão indo mal. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp do Palmeiras, faço parte de 7 grupos. Então, antigamente, o que era, vamos dizer assim, 90% de aceitação do Abel nos nossos grupos, hoje, já começa a meter pau no Abel, eu defendo o Abel, mas não admito essas 2 derrotas para o São Paulo, enfim, coisas desse tipo. A aceitação do Abel já não é mais a mesma. Não é. A torcida está errada, não é isso que eu estou falando. Eu não estou discutindo se a torcida está errada ou está certa. O que eu estou colocando aqui é que antes tinha uma aceitação muito grande e hoje não tem mais essa aceitação. Então, pega o discurso dele, quando falam Palmeiras é time da virada, Palmeiras é o time do amor, isso me arrepia, não sei o que lá. Quando isso arrepia e dá força para continuar, né? E vence, ou coloca aquela situação onde as críticas, né? As críticas dos outros técnicos, as críticas mesmo da imprensa, as críticas de quem não é palmeirense, elas são vencidas, elas são toleradas e vencidas por conta do resultado. Agora o resultado não vem, como não tem vindo, ele muda a postura. Eu acho que isso é próprio do ser humano. Eu acho que isso pode ser uma crise momentânea, passageira, né? Pode ser uma nuvem passageira do Hermes Aquino aí, ou então pode ser realmente que saturou e ele está pensando um pouco diferente. Mas também tem um outro lado. Eu sempre vi o Abel cumpridor do seu dever, e pelo que eu lembro, ele tem contrato com o Palmeiras até 2024, até o final de 2024. Eu acho que é um momento bastante bacana da gente avaliar o que vai acontecer e prestar muita atenção, principalmente antes de avaliar, prestar atenção nos próximos passos do que vai acontecer e a gente ver até onde vai esse discurso do Abel. Lembro que 2 programas atrás, se não me engano, o próprio Garrafa falou, acho que você também falou isso, né, o Ale, com relação ao Abel, que era meio que uma posição, um teatro, aonde tem que reclamar com o juiz, porque faz parte reclamar para conseguir coisas boas, mas ele está representando, não é necessariamente o que se pensa, mas está representando para ter benefícios para o seu clube. Pode ser que esteja acontecendo isso, acho que a gente acompanhar vai dar uma boa avaliação, e eu já vi também no passado esse tipo de discurso, quer dizer, uma representação
para valorizar o salário, para valorizar a renovação de contrato, para ganhar espaço dentro do clube e coisas do gênero. Mas, dando uma boa resumida na história e voltando ao início, eu acho que essa postura mais despojada é uma defesa. Tá, eu não vejo crise no Palmeiras, eu acho que quem está promovendo a crise é a opinião pública, que eu resumo em parte da torcida mais estressada do Palmeiras, que se aproveita, e até organizada, que tem a ver com o nosso tema da primeira parte do programa de hoje, que tem as relações políticas lá com a presidente, que tinha, que não tem mais, etc e tal. Então isso aí, e parte da imprensa também, que julga muito o resultado, né? Então, não presta mais, mas é só a minha opinião. Quem está em crise aí é indiscutível, né, Roger? Desculpa. Aliás, um abraço, Beto. Tchau, tchau, Copa do Brasil. Se for para o São Paulo ser campeão, sair da fila finalmente da Copa do Brasil, título que nunca conquistou, até porque ficou mais de uma década seguida sem jogar, porque o regulamento não permitia, porque o São Paulo jogava Libertadores e ganhava Libertadores, né? Mas se for para sair da fila, que seja ganhando no Palmeiras, passando pelo Corinthians, se Deus quiser, e tal no Flamengo na grande final. Isso aqui é só um símbolo de guerra, tá, pessoal? É só brincadeirinha. Não vou levar a sério. Sem violência. A guerra no futebol é uma encenação, já que falamos de teatro. É uma encenação dentro das quatro linhas. Agora, o teu Santos, meu filho, que tomou de 4, hein, o Roger, do meu São Paulo. São Paulo tá num momento... Fazia anos que eu não tinha uma semana tão feliz, incrível, de orgulho. Estava colocando agora que tem títulos que o São Paulo não tem. Eu, como santista, praticamente... Nós temos todos os títulos. Então, assim... tem momentos bons e momentos ruins. O São Paulo mereceu o resultado claramente e o Santos está passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Eu acompanho o Santos desde que eu nasci, desde 62, e só tive momentos de alegria e tive alguns sérios. Eu lembro de um ataque do Santos na década de 70, Bozó, Totonho e Tonzinho. E eu tinha que gritar, Bozó, Bozó, para ver se o cara fazia alguma coisa. E eu assisti esse jogo tremendamente chateado, porque quando eu vi o Santos nos primeiros 20 minutos, trocou acho que 14 passes, o São Paulo mandou no jogo. Eu até na minha gravação que eu soltei aí no Confras, falando do jogo, que eu acho que é importante que seja feito um questionamento. Quem é que está orientando esse time? Porque o que eu vi em campo não condiz com a história do Santos, o que eu vi em campo não justifica nem o trabalho de um treinador. Eu acho que se o Silvestre fosse lá treinar o Santos, se o Soveral fosse lá treinar o Santos, se o Beto fosse lá treinar o Santos, se eu fosse treinar o Santos, com certeza a gente não deixaria um clube, um elenco, um time, uma equipe jogar tão recuada, tão sem vontade. Preparação física, eu vi os jogadores do São Paulo fazendo corridas de 30 metros e chegando sempre na frente dos jogadores do Santos. Então foi um jogo onde eu vi um time bem treinado, que eu admiro muito o trabalho do Dorival, eu respeito, e o Santos perdeu uma oportunidade muito grande de estar com o Dorival, com o Santos nesse ano. Vi um time onde tanto os jogadores que estavam em campo quanto os que estavam no banco felizes e satisfeitos. Isso se chama grupo. E isso o Dorival fez muito bem no São Paulo. A volta do Pato, você vê o que é quando o cara está iluminado, né? O Dorival chegou e colocou e ele foi lá e marcou. Então, assim, o que eu vejo do Santos hoje é um problema interno, um problema que vai passar pelo Falcão, que vai passar pelo Turra, porque já existem zuns dentro da Vila Belmiro, de que o Turra realmente ele é um técnico turrão, ele é um técnico que ele está seguindo os mesmos moldes de treinamento do nosso antigo Odair Hellmann, e ele está tirando do elenco jogadores que... Veja bem, no momento que um clube está em crise, você não pode se deixar parar e separar um jogador como o Soteldo, que tem identidade com o clube. Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, vou continuar torcendo para o Santos até o fim, acredito que o Santos vai conseguir se levantar. A briga para não cair? Briga para não cair. É um ano de eleição dentro da Vila Belmiro, é muito complicado um ano de eleição, porque tem muita gente interessada, infelizmente, né? Interessada em situações difíceis como essa que o clube está passando,
por ser um período eleitoral. E é engraçado, né? Aliás, falando no geral para todos os clubes, é engraçado como em período eleitoral futebol é tão difícil, os clubes estão por baixo, mas todo mundo quer pegar esse osso, né? Então, eu acho que tem outros interesses, mas a questão política está atrapalhando muito e, principalmente, a questão técnica. Precisa o Santos Futebol Clube, e eu tenho uma tristeza muito grande em dizer para vocês que eu não acredito que o atual técnico, o Turra, vá continuar. Só vir mais 2 resultados, provavelmente eles vão correr atrás de um técnico que tenha uma postura de união de grupo. Eu falei desde o início, se tivesse mantido o Carille desde lá de trás, te garanto que o Santos não estaria nessa situação que estava. Mas, por questões com o Edu Dracena, de desentendimento, acabaram mandando um excelente profissional para fora da Vila Belmiro. Mas é isso. Vamos torcer. Agora, títulos, a gente tem todos, graças a Deus. Ô Someral, em compensação, o seu Corinthians e o Corinthians de tanta gente, como diria Vanderlei Nogueira, de quem eu sou mega fã, para mim o maior repórter esportivo da história do rádio, o Luxemburgo aos pouquinhos, hein? E vocês encontraram bem agora que vocês vão cruzar com o São Paulo, vocês encontraram um novo meio-campo, cara. Porque esse moleque de 17 anos parece um veterano. Moscardo, puta que pariu, que jogador, velho. Eu preciso de um jogo para ver que o cara é bom. Desculpa, eu sou bom em avaliar, eu sei jogar também, mas eu sou bom de avaliar. O moleque se vai dar certo, eu já não sei, depende dele. Mas que o moleque é bom, marca, chega junto, chuta no gol, não tem medo de atacar, é rápido, magrelão. Amei esse cara. E o gringuinho paraguaio, pelo amor. O pessoal fala assim, no futebol precisa de tempo de adaptação, a comida, a cidade. Meu, é a profissão. O cara joga bola desde que nasceu, é a coisa que ele mais sabe fazer na vida. Ele veste a camisa e quem é bom já dá resultado de cara. Lógico. Jogou muito o tal do Rojas. E agora? O Corinthians vai só... Olha, eu sou um cara que... Eu falo brincando um pouco, eu só acredito em negócio quando o dinheiro está na conta, né? Então eu comemoro quando o título tá ganho, quando o time ganhou alguma coisa. Por enquanto, nós estamos na expectativa. Agora, o Rojas fez uma estreia que anima, porque o cara sabe jogar bola. Não precisa ter um talento de cilindro para ver que o cara joga bola. Não precisa. Só o que o cara fez ontem. Na verdade, foi uma contratação como, por exemplo, quando a gente contratou o Tevez. A gente já mais ou menos sabia que o Tevez, que já vinha jogando aquela bola no Boca, com aquele jeitão forte apache dele, ia vingar no Corinthians, né? O Tevez chegou no Corinthians, eu fui na apresentação do Tevez, chegou de bermuda, chinelo, boné virado, parecia maloqueiro. Eu falei, esse cara vai dar certo, né? Então, quer dizer, a gente sabe que tem jogador que tem a cara do Corinthians, tanto que ele deu um carrinho, a torcida achou o máximo, você deve ter visto. O carrinho dele foi preciso, que foi assim, eu até brinquei no Mesa Redonda, que foi um desfecho, né? Porque, claro, que eu prefiro jogadas bonitas. Mas, pô, ele deu passe, ele meteu 3 dedos na cabeça do Rocha, chutou do meio de campo, quase uma bola, um petardo, e ainda voltou para dar um carrinho. Pô. Lógico. E o Miller não entendeu isso, talvez porque o Miller não tenha percebido até hoje na vida dele o que é Corinthians, né? O que é a torcida do Corinthians. Talvez ele esteja que o Miller tomava muito carrinho. Ele não gostava de tomar carrinho, então ele tem trauma. Mas não é a questão de você dizer que tem que dar carrinho, não é o que você falou. Você falou, não estou defendendo o carrinho. É uma questão de mostrar que tem disposição, que tem garra. O Tevez também dava carrinho, o Tevez marcava goleiro. A torcida tinha orgasmos vendo o Tevez ir para cima do goleiro do outro time com a bola. Tal. O senhor teve mini orgasmos, então, nesse jogo aí, nessa classificação? Eu fiquei satisfeito. Agora, eu acho que o Corinthians, vamos falar de São Paulo e Corinthians um pouquinho, tem que melhorar ainda. O São Paulo está muito bem. Eu acho que o Dorival, eu sempre falei isso, está fazendo um trabalho no São Paulo impressionante, porque, veja, vamos convir, o Dorival não era um técnico top no Brasil, não era o que é hoje. Até alguns poucos anos atrás, o pessoal olhava o Dorival como apenas um treinador, vamos pegar o Dorival, vamos escolher o Dorival. O Dorival não tinha o status que ele tem hoje. Eu não acho até que ele chegou no status top dele no Flamengo, por incrível que pareça. Eu acho que agora que ele está chegando
no máximo de valorização do trabalho de profissional dele, com o São Paulo. Concordo. Porque ser campeão com o Flamengo é uma coisa, pegar aquele time do Flamengo e ganhar uma Libertadores, sei lá eu. Pegar esse time do São Paulo, como ele pegou do Rogério Ceni, estava um bagaço, desculpa, e fazer o que ele fez, agora sim nasceu o Dorival, treinador top. E o futebol dá aquelas voltas como a vida, né? Não é nada impossível, muito pelo contrário, imaginar o São Paulo ganhando a Copa do Brasil em cima do Flamengo, que foi do Dorival até outro dia. Seria uma. Agora, eu espero que o Corinthians passe, eu sou corintiano, e acho que esse jogo não tem favorito. Não tem. Essa é uma pergunta, então você já respondeu. Não tem favorito. Para mim também não tem. O São Paulo está num momento melhor, o Corinthians evoluindo, o São Paulo crescendo, o São Paulo está num momento melhor do que o do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem melhores jogadores que o São Paulo, mas para mim, essas diferenças não dão favoritismo para nenhum dos lados. Eu vou dizer uma coisa, dá favoritismo. Com a devida vênia e consideração do Roger, meu irmão aqui, querido, eu acho que o Santos ontem entrou com um certo medo de jogar com o São Paulo, que o Corinthians não vai ter. O Corinthians vai pro pau. O Santos deveria ter feito isso, porque o Santos poderia ter tomado de 4. O problema não é o placar. Mas o Santos começou em cima, viu? Já que você mudou o tema. O Santos pegou uma... Mas o Santos começou marcando em cima, mas não conseguiu. O Santos podia ter tentado jogar. Uma estratégia de jogo errada. O técnico do Santos colocou o Santos atrás. Ele fez uma marcação alta, depois recuou o time e ficou esperando para ver se nervava o São Paulo. Mas eu vou dizer uma coisa, o favorito é o São Paulo. São Paulo vive um grande momento, tem um grupo extremamente forte, que é mais importante do que ter uma ou outra estrela. E eu tenho certeza e aposto secamente... Eu quero que seja favorito, Roger. Para mim, se me chamar na televisão, falar quem que é o favorito? Eu falo, São Paulo já ganhou, já levou. São Paulo... Eu fiquei muito feliz que o jogo da volta vai ser no Morumbi. Vai lá, Beto, dá o seu palpite. Tem favorito ou não tem? A gente, a partir da próxima, do próximo podcast, porque eu para variar, eu sou um indisciplinado. Perdi aqui o controle do tempo. A gente vai fazer bolão, tá bom? Mas já estourou, então vai lá, Beto. Tem favorito, não tem favorito? Eu acho que não tem favorito, não. Agora, deixa eu dar... Não acho que não tem favorito, olha. Agora, deixa eu dar o meu pitaco. Quantos jogadores diferentes tem no São Paulo desse elenco de agora versus o elenco que o Rogério Ceni estava trabalhando? O Pato. O técnico, como faz diferença, hein? Faz. Principalmente no trato, principalmente no controle de vestiário. Porque, para mim, o técnico, quem ganha jogo é jogador, né? Quem tem um improviso, quem tem a intuição. Mas quando... O Roberto tem razão, o Roberto tá certo. O problema... O jogador não jogava pelo Rogério, cara. O jogador já, puta, que saco esse maluco aí. E não é uma crítica, mas é o jeito do Rogério. Agora o Dorival tem muito mais jogo de cintura, mais carisma para lidar com os jogadores. Aí vê o salário do Guardiola, Lê. Porque os caras pagam milhões para ele, para quê? Para quê? Pagam uma puta grana pro Guardiola. A troco de quê, então? De tudo um pouco, né? De tudo que questão tática. Entrega time. Ele entrega. Lógico. Tira o Abel do Palmeiras. Bota aí bota o Turra no Palmeiras, então. Bota o Turra no Palmeiras. É isso mesmo, pessoal. Eu acho que é bem por aí, viu? É lógico. Com certeza. Você tem que ter treinador, pô. Imagina, não ter treinador. Não tem sentido. O Rogério Ceni, ele conhece muito futebol, mas ele precisa melhorar o relacionamento dele. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o grande problema do Rogério. O Rogério joga colete no chão. Ele joga colete no chão para o jogador pegar no chão. Eu já vi isso. Joga colete no chão para o cara pegar. Bom, o Dorival é um paizão. Você vê o Dorival, ele ganha, ele parece um robô. Ele está calmo. Ele perde, ele está calmo. Ele não transfere
nada para os jogadores. Ele absorve tudo com tranquilidade. Fala, perdeu, nós vamos consertar. Ganhou, nós vamos manter. Dorival é o Ancelotti brasileiro. O Dorival Júnior tem a mente fria e o coração quente, viu? Pessoal... Valeu, vamos esperar ele ganhar agora, para ele Isso é maravilhoso, né? Porque agora sim, agora ele o Dorival não sabe nada. Quem manda no time é o filho dele, que fica com a prancheta lá. É assim que vai. Mas beleza. Pessoal, obrigado. Valeu. Agora estou eu aqui nessa penumbra. Beto, você precisa mandar umas lâmpadas aqui da O2 para mim, tá bom? Manda uma 4 estações para ele, Beto. E por falar em O2, Dudu, finaliza esse nosso bate-papo com um daqueles produtos da O2 que por acaso nos patrocina. Um beijo, pessoal. Caiu tudo. Tchau. Tchau, Ale. Tchau, Edu. Tchau, Roger. Tchau, Dudu. queridos. Compra. Abração. Tchau. Bom estar com vocês. Tchau, gente. Valeu. Bom. Roda, Dudu. Roda, Dudu. Tchau. Roda.